Bom, bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou professor de matemática, enquanto vocês não têm um professor novo aí na escola. Vamos começar a discussão, um assunto muito importante que é a parte de frações. Vamos pegar a primeira parte de frações, sendo que nós vamos ter outros estudos relativos a isso. Vamos compartilhar a tela. Aqui está a nossa luzinha, certo? Frações. Quando a gente vai falar de fração, nós estamos dizendo o quê? Que frações são o quê? Partes. Partes de um inteiro. Partes de um número inteiro qualquer, certo? Toda vez que a gente for lidar com, por exemplo, uma pizza de 8 pedaços, cada fatia é uma parte dessa pizza, tá? Então não podemos esquecer disso aí, tá? Então a pizza seria o inteiro, tá? O inteiro, né? Todo mundo acha que deve ter comido uma pizza, né? Uma pizza assim, redondinha, né? E aí, o que acontece? Vocês vão ter aqui os pedacinhos, né? Geralmente a pizza vem em outro pedaço, né? Tem aquelas pizzas bem gigantes que a gente peça na pizzaria que é muito cara, né? Só que essa daqui é a tradicional pizza de 8 partes. Daí vamos supor, fulano de tal comeu 5 pedaços de pizza das 8. Então ele comeu quanto? Ele comeu esse pedaço de pizza, esse pedaço de pizza, esse pedaço de pizza, e assim vai, certo? São 5 pedaços das 8. Isso aqui que eu estou marcando em vermelho. Então aqui no caso nós restamos apenas 3 pedaços de pizza, tá? Agora, matematicamente falando, né? Se a gente for parar a pensar, se a gente for contar as partes, né? Nós vamos ver quantas partes nós consumimos, quantas partes nós utilizamos de um todo, tá? Então aqui, matematicamente falando, se a gente for parar a pensar, como que a gente vai representar uma fração? Como representaremos uma fração? Representação de uma fração. Representação de uma fração, né? Aí, nós representaremos desse jeito aqui. O número, né? O número vai estar aqui em cima, né? Vai estar esse tracinho aqui. O número vai estar aqui em cima, onde está esse quadradinho. E o número vai estar aqui embaixo. Desse jeitinho. Daí, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: quem vai ser esse quadradinho de cima, quem vai ser esse quadradinho de baixo? Então, aqui no caso, vamos lá. Esse quadradinho aqui de cima, vou representar aqui com uma setinha. Ele vai ser o nosso numerador. Esse é o nosso numerador. Agora, esse aqui, o de baixo, vai ser o nosso denominador. Denominador. Então, sempre o de cima vai ser o numerador. E o de baixo sempre vai ser o denominador. E toda vez que vocês forem pensar, vocês têm que pensar o seguinte, que toda fração é uma divisão. Sempre uma fração será uma divisão, pessoal, não tem erro, tá? Essa afirmação é válida, porque toda vez que você for fazer ou toda vez que você for encontrar uma fração, você sempre vai fazer uma divisão. É que nem aquilo que aconteceu com a pizza, né?
você comeu 5 pedaços, só que restaram 3. Você comeu 5 pedaços das 8, para que sobrasse 3. Então, podemos dizer que o tal do numerador é o que vai contar. Vamos dizer que é o que vai contar. É o que vai contar as partes. Certo? Vou até colocar aqui o vai contar as partes. Agora, o denominador vai representar o todo. O todo. Se a gente for para pensar nessa pizza aqui, né? Vocês gostam tanto de pizza? Olha só que interessante. Como que a gente vai representar matematicamente isso aqui? Se o cara comeu 5 pedaços das 8 pizzas, das 8 da pizza, né? Aí nós vamos ter 5 pedaços, que é o quanto ele consumiu, sobre 8, que é o todo. É assim que a gente representa, tá? Então, é desse jeito que a gente vai ter que pensar, tá? Não tem erro, tá? Não tem outro jeito da gente representar. É desse jeito que a gente representa a fração. Agora, deixa eu parar a pensar. Se a gente tiver um quadradinho assim, ó. Bem bonitinho. Aqui no caso, ó. Vou ter algumas partezinhas aqui. Umas partes. As partes boas aqui. Daí, nós vamos ver aqui, ó. Vou pintar aqui de laranjinha. 2, 3. Aí eu quero saber como que a gente vai representar esse cara aí. O quanto foi pintado, né? Então aí, no caso, isso aqui vai ser representado como? Quantos quadradinhos foram pintados? Quantos quadradinhos foram pintados? Foram pintados apenas 3 quadradinhos. E quantos quadradinhos nós temos no total? Nós temos 5. Se a gente for para pensar aqui no todo, né? Que nós temos o quê? 5. Então, os quadradinhos pintados vão representar o quê? Apenas 3 sobre 5. Então, gente, não tem erro da gente representar essas frações, tá? Uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas é que é o seguinte: quando eu vou falar de operações entre frações, certo? Nós podemos utilizar a seguinte ferramenta chamada MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Nós vamos ver isso nas próximas aulas com mais calma, certo? Sem nenhuma pressa. Por enquanto, vocês vão ficar assim com as frações, tá? E devagar nós vamos chegar lá, tá bom? Então, vamos finalizar a aula de agora e um abraço para vocês.